bem? Sejam bem-vindos, você que se liga aqui no Agro Urbano TV, um programa dedicado a conectar o campo, a cidade e mostrar as iguarias produzidas no Rio Grande do Sul que vão parar na nossa mesa. Bom, verão chegando, com ele altas temperaturas, começa o pessoal querer tomar aquele suquinho, né? E vamos combinar que poucas frutas lembram mais o verão do que essa aqui, né? Bom, a melancia. Melancia é uma fruta rica em nutrientes, em vitaminas. Olha só, ela já foi considerada até um Viagra natural. Mas a melancia também tem um importante papel econômico. Ela é a terceira fruta mais produzida no país. E, é claro, o Rio Grande do Sul aparece aí como o principal produtor no Brasil. Bom, para a gente falar um pouco sobre melancia, sobre variedades, né, sobre essas propriedades todas, olha, conhecer uma melancia que não tem semente ou quase nada de semente. Pô, a gente vai conversar, tenho o prazer de receber aqui no Agro Urbano o Leonardo Herzog. Ele é engenheiro agrônomo, proprietário da AgroSolo, né, e também aí que detém aí o direito de importação da melancia Sweat. Então, Leonardo, seja bem-vindo aí, vamos dividir um pouco da tua experiência de mais de 20 anos sobre melancia. Seja bem-vindo aqui no Agro Urbano. Ok, muito obrigado, é um prazer enorme estar no programa, né? E é onde eu vou tentar agregar um pouco da minha experiência e as inovações que a gente tem aí para o Brasil, não só do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Sul, sim, além de ser um grande mercado, é um dos maiores produtores de melancia do Brasil. Olha, que legal, que legal. E vem se espalhando, né? Vamos começar já de cara, assim, a gente falando sobre essa tal tal da melancia sem semente, né? O pessoal já... Que história é essa? Como é que surgiu essa melancia sem semente aí? O que todo mundo me pergunta, como é que produz, como é que planta uma melancia sem semente se ela não tem semente, né? Isso. Eu acho que essa é uma pergunta que vem sempre quando eu falo para o público, né, principalmente clientes, né, de centros urbanos. E de forma bem rápida, a melancia sem semente tem sim uma semente que é a mãe dela. É Certo. uma variedade de uma melancia que só produz frutas sem semente. Ela não se perpetua, não vai se perpetuar, mas é um cruzamento natural. Não tem nada de transgenia, nada. Importante, isso é um aspecto importante. É bom deixar claro, né? Não existe frutas ou legumes no Brasil transgênicos. Não existe. Não pode existir de acordo com as leis. Nenhuma fruta, nenhum legume de uso direto ao consumidor pode ser transgênico no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Certo. Então, a melancia sem semente, no caso a Soete, ela é a filha de uma mãe, de um pai, que originam uma semente, e essa semente, quando plantada, os filhos dela são frutas sem semente. Mas esse cruzamento é de forma natural, através de abelhas. Eu ia lhe perguntar como é que acontece esse cruzamento. Exato. Toda a polinização de uma melancia, 100%, é com as abelhas. Não existe fruta de melancia produzida que não foi trabalhada por uma abelha aquela flor. Para vocês terem uma ideia bem assim, a nível de conhecimento mesmo, é necessário de 8 a 15 pousos de várias abelhas numa flor naquela manhã. Se somente uma abelha pousou naquela flor feminina, não vai ter fruta. Necessário uma quantidade grande de pólen para essa polinização. Então, no mínimo, 8 a 16 abelhas pousaram naquela flor feminina, trazendo pólen nas patas de outra flor masculina
que quando ela foi ali pegar o néctar daquela flor feminina, as patinhas dela estavam carregadas de pólen de uma flor masculina. E quando a abelha pousa para sugar o néctar, as patinhas dela tremem e o pólen cai pelo estigma, ou pelo, vamos dizer assim, tubo polínico da flor. Ali se origina daí o embrião que vai ser uma melancia. A abelha é necessária para qualquer melancia, né? Não Perfeito. só a soete. Boa. Tá? Então, qualquer melancia, tanto a com semente, a tamanho grande, a tamanho pequeno, a casca escura, a melancia de polpa amarela, existe hoje no mercado uma quantidade muito bacana de melancias que está vindo para o Brasil. Certo. E nós da Soete Uhum. trouxemos essa melancia nova, que é uma melancia de cor de melancia tradicional, rajada, porém com uma característica, algumas características muito bacanas. Primeira é ser sem semente ou com pouquíssimas sementes. Por que a gente fala? Por que eu falo pouquíssimas sementes? Porque na natureza a gente não consegue controlar todos os aspectos. A gente faz, a gente produz o que a gente pode, mas quem manda é o clima. Quando existe uma diferença de temperatura muito elevada entre o dia e a noite durante o trabalho de fecundação da fruta, do caso que as abelhinhas que eu expliquei vão lá trabalhar, se existe uma diferença muito alta de temperatura entre o dia e a noite, pode ocorrer a incidência de pouquinhas sementes. Entendi. Se for um clima bacana, perfeito, não vai ter sementes. Mas a fruta é a mesma. E existe algumas vezes um tegumento que não é na semente. É apenas uma película que seria uma semente. Mas é tipo uma casquinha muito mole, muito frágil. Então, para alguns clientes que não estão acostumados, a gente procura, vamos dizer assim, acostumar o mercado. Então, a melancia é uma variedade sem semente. Mas pode ocorrer algumas frutinhas que tenha 1, 2, até 10 sementes no máximo. Por isso que a gente fala poucas sementes. Perfeito. Fora isso, né, que é uma fruta moderna, sem semente, que a Europa inteira já consome fruta sem semente. Então, o fato de não ter semente ou poucas sementes, o fato do grau Brix, ou a doçura. O Brix é como se mede o açúcar de uma fruta. O açúcar da fruta é frutose. Certo. Então, o Brix dela, o teor de açúcar da Soete, é muito superior ao da melancia comum, ou seja, ela é mais doce. Outro ponto muito importante é a firmeza dessa fruta. É uma fruta muito firme. Ela aguenta mais na geladeira. Tu pode cortar em quadradinhos, deixar num pote, que ela não perde aquela água que uma melancia comum perde. E a longevidade dela é o dobro na geladeira, ou mesmo no lugar à sombra, é o dobro da longevidade da fruta de uma melancia comum. Então, esses aspectos, não ter semente, o grau Brix, ou o teor de açúcar, e a firmeza, fazem todo o diferencial da Soete nesse mercado. Bacana, bacana. E isso, aqui do Brasil, acho que ela ainda chega a ser, embora não seja recente, né, mas ainda é uma novidade no mercado, deve representar pouco ainda do volume total produzido, né, enquanto que em outros países isso é mais tradicional. É isso mesmo? É exatamente isso. O trabalho com a Soete, nós iniciamos não faz um ano, né? Então é muito recente. Certo. E o que a gente pôde perceber, acima da minha própria expectativa, que eu trabalho com melancia há mais de 20 anos, exclusivamente melancia a nível de Brasil e com muitas viagens pelo exterior, focado na cultura da melancia. Certo. Então, o que eu pude perceber é que o nosso cliente final estava disposto a conhecer
a experimentar, a degustar uma melancia de melhor qualidade. Esse material, a Soete, no caso, que lá é vendida com outro nome, ela é líder no mercado americano, justamente por esses atributos que eu falei. Certo. Principalmente teor de açúcar e firmeza. Então, essa melancia, que hoje o brasileiro começou a provar, a degustar, a experimentar, é uma melancia que é líder nos Estados Unidos, é uma melancia que é líder no México, é uma melancia que o mercado europeu, esse tipo de fruta, é dominado por melancia sem sementes. Aqui no Brasil, a Soete veio para mostrar para a população em geral que existe novidade, que existe um produto, que existe uma fruta de melancia diferente. Para vocês terem uma curiosidade, na Europa, há 10 anos atrás, quando começou a melancia sem semente, o consumo per capita era de 3 quilos, 3,2 kg por ano por pessoa. Hoje, depois de 12 anos, é 7 ponto alguma coisa. Mais que dobrou o consumo de melancia. Porque lá eles saíram daquela melancia tradicional nossa, que já era comercializada há muitos anos, com semente, com aquele jeitão de melancia antiga, e passaram para uma melancia melhor. Então, essa é a missão, é a visão da AgroSolo, a visão da Soete, de levar ao consumidor realmente uma fruta que o mercado brasileiro estava precisando. Legal. Vamos entender um pouco melhor, então, desse trabalho assim, que vocês fizeram da AgroSolo. Vocês importaram essa genética, essa tecnologia, né, para trazer e implantar aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Sul e agora, então, do Brasil. E essa tecnologia vocês oferecem aos produtores. Essa é a dinâmica do trabalho de vocês da AgroSolo, por aí? Exatamente. Eu trabalhei muitos anos em multinacional durante a minha carreira, né? Basicamente 18 anos. Uhum. E nesses 18 anos, minha especialidade foi em grande parte melancia. Eu fui responsável pela introdução de diferentes melancias no Brasil, que o mercado brasileiro, antigamente, até eu começar a trabalhar, me chamavam de louco. Eu trouxe para o Brasil a melancia de casca escura, também veio para o Brasil a melancia de polpa amarela. E depois chegou um determinado momento da minha carreira que eu queria fazer algo mais para a minha vida. Foi quando eu abri a AgroSolo. E a AgroSolo, a expertise dela, carrega a minha energia, o meu conhecimento e as minhas viagens pelo mundo inteiro, sempre buscando melhores materiais para os nossos produtores e para os nossos clientes finais. Logo que eu abri a AgroSolo, a gente olhou várias empresas com diferentes materiais. E a gente alocou de uma empresa muito grande a nível do Brasil, mundial, a variedade que nós precisávamos para o mercado brasileiro. Então, a gente fechou um acordo de exclusividade dessa semente a nível de Brasil. Nós organizamos a produção, a gente define as regiões de produção dessa melancia para não ter ruptura, porque o mercado tem que ser periodicamente abastecido. A gente não pode ficar um mês sem ter a fruta. Então, a gente faz áreas, né, que a gente chama no mercado de ruptura. A ruptura, sempre quando há ruptura, o consumidor esquece, pode entrar outras frutas. Então, a gente tem que ter uma continuidade do produto dentro de uma rede de supermercado. Certo. Então, a AgroSolo define as principais regiões produtoras de melancia do Brasil. Por exemplo, Rio Grande do Sul é uma delas. E a gente define grupos de produtores que produzem a melancia Soete para os distribuidores que, a nível de Brasil, que redistribuem essas frutas para as grandes redes de supermercados, grandes, pequenas, médias,
mas para as redes de supermercado com a marca Soete. Então, toda a melancia Soete, né, dentro desse modelo que busca satisfazer principalmente o cliente final, mas passando pela satisfação do produtor rural, passando pelo trabalho dos distribuidores, passando pelo trabalho das redes de supermercado, em querer mostrar para os seus clientes que existe uma fruta de melancia que veio para modernizar esse mercado através de um plano de ação, um plano de negócio que foge daquele mercado usual entre o produtor produzindo e não sabe para quem vai vender ou a quanto ele vai vender. Então, é um modelo de negócio, é um programa Soete, onde a gente olha todo mundo na cadeia e todo mundo tem que sair satisfeito desse negócio, com foco no cliente final. Vocês já levam também a opção, já ou uma forma, uma orientação de onde ele vai comercializar, no caso, para o produtor, tá? Vocês já levam, ao menos, uma opção para ele de onde que ele pode comercializar também, porque não, imagino que não seja obrigado, né? Mas hoje em dia, tu já oferecer uma opção seria excelente. A gente não obriga nada, ninguém é obrigado a plantar a Soete, ninguém é obrigado a... Né? Mas a gente, quando vai e busca um produtor que atende o padrão que a gente precisa de produtores, a gente precisa de um produtor que seja cuidadoso, um produtor que cuide do meio ambiente, um produtor que faça rastreabilidade, que a gente quer levar segurança alimentar para os nossos clientes. Então, a gente busca perfil de produtor. Não é assim, fulano vai plantar, não. A gente busca um perfil, porque ele faz parte de um negócio. Então, e quando o produtor vai plantar nosso produto, a gente já tem a comercialização da fruta dele. Então, o produtor não precisa se preocupar, porque a área dele foi planejada de acordo com uma demanda que o mercado vai ter no futuro, em torno de 150 a 180 dias. Então, a gente busca organizar sim. A gente quer que o produtor tenha segurança. A gente quer que o produtor não se preocupe com a comercialização. A gente dá todo o suporte. Então, a área dele, a fruta dele, já está colocada no mercado. E nós, além disso, trabalhamos com preço que rentabiliza o produtor, que é um bom negócio para ele. Porque de nada adianta o produtor investir, plantar a melhor melancia do mundo, se ele não receber o investimento e a lucratividade para manter ele no campo. Então, a gente procura sempre andar de mãos dadas com o produtor. A gente precisa sempre do produtor. Então, a gente tem o maior cuidado de valorizar a fruta dele de acordo para ser rentável a produção da melancia Soete em sua lavoura. Eu acho que uma outra curiosidade, Leonardo, das pessoas assim, é sobre o cultivo, né? A gente já falou ali que a polinização acontece das abelhas, né? Mas o cultivo, né, para o produtor, é uma coisa também que ele está acostumado a fazer? Muda muito? Como é que é? Muda um pouco, né? Eu sou filho de produtor rural. Eu planto melancia. Olha e quando aí. eu trouxe... na época, para você ter uma ideia, 200 sementes. Um hectare vai em torno de 4.000 sementes. Eu trouxe, uma vez, 200 sementinhas. E fui plantar na minha lavoura. Certo. Como disse, eu ainda sou produtor. E isso desde a minha infância. Então, eu praticamente não produzi nada aquele ano, com aquelas 200 sementes. Porque eu não sabia produzir melancia sem semente. Aí eu fui buscar, viajei para a Espanha, viajei para os Estados Unidos, fui buscar uma bagagem, um background muito grande de treinamento que eu tive fora, de como fazer produzir. E passa por algumas diferenças, que não é que onere o custo. Vamos dizer assim, o custo hoje de produzir uma melancia sem semente é em torno de 10 a 15% a mais. Entendi. Tá? Por quê? Tem que ter sistema de irrigação.
Entendi. Principalmente sistema de gotejamento. Uhum. Por que o gotejamento? Porque a gente consegue botar a água e a fertilização dentro da água, no gotejamento, na hora que realmente a planta precisa e necessita. Então, a gente precisa usar sistema de irrigação. Nós precisamos usar abelhas, nós temos que trabalhar em comunhão com o meio ambiente, e como eu falei anteriormente, as abelhas que fazem a produção. Então, nós temos que calcular em torno de 2 a 4 caixas de abelha por hectare. E isso, naquela época, na melancia comum, mesmo os antigos produtores que produzem melancia comum, a melancia tradicional, eles não usam abelha porque eles plantam perto de mato. Então, necessariamente, esses dois, vamos dizer assim, mecanismos, manejo, é importante ter. E quando a gente usa sistema de gotejamento, só uma outra observação, Uhum. nós gastamos menos água do meio ambiente. Quando se irriga através de canhão de irrigação, a gente consome muito mais água. Então, como eu também disse, que a gente tem que trabalhar em comunhão com o meio ambiente, por causa das abelhas, mas também por causa da água. A água é o nosso bem maior, que está ali também na nossa terra. A gente tem que saber usar com coerência. E para a produção de uma melancia soete, é muito importante e necessário a utilização do sistema de gotejamento. Perfeito. Não tem como não te perguntar, né? A gente, como eu te disse, falamos aqui outras vezes aqui sobre as abelhas. Um abraço até para o seu Aldo aí, que ele coordena uma comissão da Farsul lá das abelhas, né? Também um abraço para ele. Está sempre aqui, já esteve aqui no Agro Urbano, e a gente até falou sobre a importância e também sobre o desafio aí que enfrenta em função de alguns agrotóxicos, né? Vocês já registraram algum tipo de problema dessa natureza também, em função da mortandade das abelhas? Não, ultimamente não, porque as áreas de produção para a Soete são todas monitoradas, né, por nós. Uhum. E o produtor tem que fazer os sistemas que nós preconizamos, né, para ter essa fruta ter realmente a saudabilidade que o nosso cliente merece. Então, nós procuramos dar toda a assistência técnica necessária, utilizando do que há de mais moderno na agricultura para minimizar o uso de agrotóxicos e para não utilizar produtos que afetem o meio ambiente. Claro, quando eu falo meio ambiente, eu estou falando de solo, água e também das nossas queridas abelhas. Então, nós procuramos utilizar sempre na produção produtos adequados, passando por diversos tipos de manejo. Não que, vamos dizer assim, não é usado o agrotóxico, muitas vezes pode ser usado, porém, com conhecimento técnico, obedecendo prazos de carência, usando produtos registrados, produtos com baixa toxicidade. Então, tudo isso a gente está em cima e ensinando o produtor. Por isso que eu falei que é muito importante nós adequarmos o perfil de produtores. Alguns, né, que nem qualquer profissão, preferem fazer da forma que eles fazem. Então, por mim, tudo bem. Continue implantando a sua melancia comum. Não tem problema. Estamos continuando sendo amigos. Eu fui criado com melancia comum. Só que nós queremos a valorização desse profissional do campo. Nós estamos aqui não só para levar uma fruta que o mercado quer, mas sim aquele conhecimento técnico para ele se tornar um melhor produtor. Então, a gente dá todo esse aparato tecnológico para ele, todas essas consultorias, para realmente fazer uma fruta sem resíduos de agrotóxico.
Muito legal, Leonardo, muito bacana. A gente adora mostrar aqui no Agro Urbano aqui exemplos de produção com essa preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a saúde das pessoas, né? Então, para nós é uma grande satisfação. Mas hoje também é um dia de comemoração aqui, de muita alegria para nós no Agro Urbano, porque vamos estrear um quadro novo. Vamos passar a contar com a presença luxuosa da nutricionista Júlia Lorenzon, que vai nos trazer curiosidades e informações sobre diferentes alimentos, aqueles que a gente trata aqui no Agro Urbano. E é claro que hoje não poderia ser diferente, a Júlia vai nos trazer algumas informações sobre a melancia. Júlia, seja bem-vinda ao Agro Urbano. Oi Emerson e pessoal do Agro Urbano TV, aqui é a Júlia Lorenzon, nutricionista, e eu estou muito feliz de iniciar com esse quadro aqui com vocês. Hoje, então, a gente vai falar sobre a melancia, essa fruta deliciosa. A melancia, ela se diferencia pelo conteúdo de água e também pela presença de licopeno. Com essas duas características, ela auxilia naquela queixa de inchaço, que é super comum, e também na prevenção do câncer, de uma maneira geral. A melancia, ela tem uma pequena proteína chamada citrulina, ali naquela parte branquinha da melancia. E essa substância, ela tem uma ação vasodilatadora, o que contribui para a prevenção de hipertensão e também para boa performance nos exercícios físicos. É claro que a melancia precisa estar inserida em uma dieta saudável para que a gente possa, então, usufruir desses benefícios. Foi um prazer. Para me encontrar é só acessar o Instagram NutriJuliaLor e também o meu site julialorenzon.com.br. Até a próxima! Legal, Júlia, muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez ao Agro Urbano. A Júlia, como eu disse, vai ser uma das colaboradoras aí do Agro Urbano TV, trazendo informações sobre a qualidade nutricional dos alimentos, né, sobre algumas curiosidades. A Júlia é uma experiente profissional, já com mais de 10 anos de experiência já no mercado, então com certeza vai enriquecer muito o nosso programa trazendo essas informações. Júlia, seja bem-vinda, vida longa essa parceria, tá bom? Antes de a gente retomar a conversa com o Herzog, com o Leonardo Herzog, a gente que estamos hoje falando sobre melancia já nos deu aí dicas e informações valiosas, né? E até mesmo para quem quer ingressar no plantio aqui, o Agro Urbano a gente tem né, é muito eclético, né? Tem o consumidor que gosta de fazer os produtos, mas também tem os empreendedores, o pessoal que também gosta de saber sobre os negócios, empreendimentos rurais. E o Leonardo aqui trouxe além de uma curiosidade, uma opção de negócio estruturado, como ele mesmo disse no primeiro bloco, e muito vantajoso. Mas antes de a gente retomar a conversa, eu só queria mostrar aqui para vocês, o pessoal lá da Terroir Sul me mandou um chimichurri de fungo. O pessoal da Terroir Sul foi um dos tantos investidores que passaram, e produtores rurais e tal, que passaram por aqui. É teu xará lá, o Leonardo, né, o pessoal lá, eles descobriram as trufas sapucaias nos pomares de nosso Pecan, mas ele tem a Terroir Sul, que faz produtos como o mix de fungo seco, enfim, eles me mandaram alguns produtos, eu queria agradecer e desejar uma boa sorte para vocês lá, que o produto é de qualidade mesmo. Tudo isso que a gente mostra aqui, você sabe que vocês podem encontrar lá, né, no Agro Urbano TV, a gente mostra todos esses produtos, essas iguarias que são produzidas no Rio Grande do Sul, nosso pecan, mirtilo, enfim, uma série de coisas. Agro Urbano TV, no YouTube, tem todos esses programas. Beleza. Leonardo, vamos retomar a nossa conversa. A gente falou muito sobre o negócio no primeiro bloco, né? Falamos sobre as características aí, e um pouco também sobre a questão do consumidor, né? Essa fruta ela acaba ficando um pouco mais cara para o consumidor, assim, ou não? Assim, é claro que a gente sabe que por exemplo, eu gosto sempre de trazer o exemplo do azeite de oliva, né? A gente sabe que tem vários azeites no mercado, nem todos são extra virgem, enfim, mas o azeite extra virgem gaúcho, que hoje está aí, né, à disposição dos consumidores, bem próximo, tem um valor diferenciado em função de ser um produto diferenciado, que tem, né, agrega várias situações ao longo da sua produção, né? Como é o caso da melancia suete, no caso, Leonardo?
Bom, essa é uma boa pergunta, viu? Eu achei bem bacana essa abordagem, falar muito agora em relação ao cliente final, que é o nosso foco, né? Como a gente sabe, para todo esse investimento que a gente faz a nível de produção, do produtor, tecnologia, organizar o mercado, a Soet é um pouquinho mais cara, porque o nosso objetivo é elevar o padrão da melancia considerada tradicional a outro patamar. Então, nós trabalhamos com preço muito acessível, que dependendo da época do ano, é muito parecido ou igual ao preço da melancia comum. Porque a melancia comum, numa hora, ela está um preço muito baixo, outra hora está muito alta. Então, eu estava comentando, é um eletrocardiograma, porque não existe um controle de área. Cada um produz o que quer, sem saber a quanto vai vender, para quem vai vender. E quem acaba se dando mal, muitas vezes, é o cliente final, que às vezes o mercado tem pouca melancia, a melancia tem um preço caro que inviabiliza. Então, nós temos uma preocupação muito forte de olhar, sim, o bolso do nosso consumidor, que é quem vai comprar realmente dentro de uma rede de supermercado, numa fruteira, a Soet. Então, nós procuramos trabalhar com os preços justos, que para ser toda essa tecnologia embarcada, com esses produtos de última geração que a gente usa, recomenda nas lavouras para não ter resíduos de agrotóxicos, é um pouquinho maior, mas chega a ser em torno de 15% mais caro. Então, não é aquele valor daquela melancia nicho de mercado que inviabiliza o consumo da população. A gente quer levar realmente a população uma melancia melhor, com custo acessível. Por isso que as nossas áreas de produção são muito próximos aos centros de comercialização. Porque hoje o que inviabiliza muito o preço é a questão frete. Logística. Então, nós nos preocupamos, sim, com o bolso do consumidor. A gente procura fazer as áreas cada vez mais próximas aos grandes centros, para chegar essa fruta, além de chegar fresquinha, uma fruta produzida 2 dias, colhida 2 dias antes, mas e também com preço mais acessível. Então, não é, vamos dizer assim, mais cara das melancias, pelo contrário, se assemelha muito mais ao preço de uma melancia comum do que uma melancia nicho de mercado. E como é que vocês estão chegando nos consumidores, assim, Leonardo? Através das grandes redes? O pessoal está conseguindo acessar isso também no interior? Como é essa questão da distribuição? Bacana. O que acontece? Para nós entrarmos no mercado, nós precisamos, para mostrar que realmente essa fruta é diferenciada, a gente necessariamente precisa de pontos de apoio. Esses pontos de apoio são os nossos distribuidores. Cada região a gente tem 1, 2, 3 distribuidores. Esses distribuidores, o supermercado começar a mostrar a fruta para o cliente, a gente tem que fazer degustações, promotorias em lojas, né? Para realmente um aculturamento, né? Exato, para mostrar a diferença. Muitas vezes isso se faz necessário. Porque o consumidor que chega, olha uma fruta de uma cor de uma tradicional, sei lá, vou chutar um preço, a R$ 1,10 o quilo. Aí olha uma outra, da cor da tradicional, escrita com um adesivo, Soet. Uma está R$ 1,10, a Soet está R$ 1,30 o quilo. Ele, não, é igual, eu vou pegar a mais barata. Claro. Então, muitas vezes, a gente precisa mostrar. Então, é necessário fazer um investimento para mostrar para o público. O que a gente tem notado é que, em poucas semanas, o feedback é tão grande
que o pessoal já não quer mais provar, nem levar a melancia comum. Mas esse start final, a gente precisou fazer um trabalho de conscientização em mostrar a nossa fruta. Então, esse é um dos trabalhos que os nossos distribuidores fazem dentro das redes do mercado. Por que eu falo redes? Porque está havendo uma grande mudança no mercado brasileiro, assim como já foi em outros países. O consumidor está indo muito comprar qualidade de fruta em redes de supermercado. Vocês podem ver ultimamente que as grandes redes estão fazendo um investimento muito grande em sua parte de horti e frute. O que antigamente não era assim. Era um pedacinho da loja. Verdade. Hoje em dia, dentro de uma loja do mercado, existe um pedaço muito maior na rede com hortifruti, com produtos com marca, com degustações. Um exemplo bem claro vou falar para vocês. Há poucos anos atrás, eu ia comprar uva dentro do mercado. Como é que a gente comprava uva? A uva estava numa gôndola aberta, nós pegávamos o cacho de uva, botava dentro de um saco, pesava e pagava e ia embora. Hoje em dia, e muito rápido, não existe praticamente dentro das grandes redes uva a granel. Existe sim as uvinhas embaladas, de altíssima qualidade, sem semente. Então, eu só dei esse exemplo, que pode ser muitos outros, que o consumidor ele começa a buscar frutas de qualidade. Ainda mais que nós estamos passando por essa pandemia, onde que a movimentação do cliente foi muito em cima de alimentação. E as frutas passaram por isso também. E quando tu tem uma marca numa fruta, o consumidor se sente mais respeitado e mais confiante do que uma fruta sem marca. Porque ele sabe se tem uma marca, porque tem responsável, porque foi produzida com cuidado. Ao passo que está lá uma fruta bem barata, vendida de qualquer jeito. Será que a gente tem a mesma confiança, muitas vezes? Será que aquelas frutas foram produzidas de maneira adequada? Será que foram respeitados o sistema de produção? Será que ali, naquela fruta barata, não pode ter resíduos? Então, está havendo no mercado uma onda de buscar qualidade dentro das redes de supermercado. Não que em feiras, não que em fruteiras não tenham qualidade. Sim, tem. Mas se vocês começarem a perceber que mesmo em fruteiras, e até em algumas feiras, tem produtos já com marca. Então, Então, o nosso trabalho inicia pela conscientização, primeiro dentro das redes de supermercado. E depois disso, vai se espraiando. Legal. A gente falou um pouco en passant ali sobre alguma das características mesmo, né, desse tipo de melancia, né? No início do programa, né, nossa própria nutricionista que trouxe algumas informações, assim, de modo geral, e você falou do aspecto da sacarose, né, do sura, né, da melancia. E você poderia, de repente, afirmar assim que o marketing dela mesmo seria no momento que você provar, porque depois que você provou, realmente é diferente, é bem diferente mesmo, assim, porque a televisão, infelizmente, não tem ainda gosto, não tem cheiro e não tem gosto. Então, a gente vai ter que tentar descrever um pouco aqui dessa melancia enquanto a gente vê as imagens, né? Eu fiz um vídeo, está no YouTube. Nós temos um site da Melancia Soete. Também a gente tem Facebook, Melancia Soete. A gente tem o Instagram. Quem quiser pode nos seguir. E até eu tenho alguns vídeos mostrando a campo algumas diferenças entre a melancia comum e a melancia sem semente Soete. Tá? Mas realmente, se tu fechar os teus olhos, botar uma venda, prova uma e prova a outra. Tu vai sentir a diferença desde a textura da
crocância Uhum. e muito pela doçura. Mas quando a gente fala doçura, uma vez eu dei uma entrevista num canal de televisão lá em São Paulo. Uhum. E era uma entrevista que as pessoas ligavam, né? E uma pessoa me ligou no meio da entrevista, ligou para o programa, perguntando se, poxa, eu sou diabético, será que eu posso? Será que eu posso? Não, mas é uma pergunta bem, eu achei bacana. Coerente, tem coerência, claro. Coerente. Será que eu posso? Pode, porque o açúcar da fruta, né, depois até uma nutricionista que estava lá dentro desse programa embasou, Uhum. que não é prejudicial à saúde. Né? Diferente Seria de um tipo açúcar. colesterol bom, né? Aqueles os óleos, né? Gordura boa, vamos dizer assim, seria um açúcar bom. Exato. Então não é o açúcar prejudicial, mas o teor de açúcar dela. Mais uma coisa, é que assim, eu gosto tanto de falar do assunto, porque eu sou um apaixonado, um entusiasta pelo mercado e pelas mudanças de mercado. Cada um trabalha no que gosta, né? E eu gosto muito de botar uma semente que vai enraizar, que vai nascer e que vai dar frutos. Eu acho tão bacana a gente poder fazer parte de uma mudança de cultura, uma mudança positiva de cultura, levando, no caso aqui, uma melancia de melhor qualidade. Quem é que não gosta de progredir? Quem é que não gosta de se alimentar melhor? Todo mundo gosta. A gente não procura melhor carne, muitas vezes. A gente procura uma carne mais macia, nem falo de preço, mas a gente procura um corte que a gente gosta, uma fruta que a gente gosta, um carro, N coisas. Então, todo mundo é assim. E a gente tem a oportunidade hoje de levar para o cliente, para o consumidor brasileiro, a melancia Soete foi lançada simultânea em todas as regiões do Brasil. No momento que tu prova a Soete, se tu bota uma outra melancia do lado, tu fala assim, eu acho que não é Soete essa aqui. Tu acaba sentindo a diferença e tu volta a comprar. E não é o preço. Não é o preço, e sim a qualidade. Maravilha, maravilha. Deixa a gente bastante curioso, né, em experimentar mesmo. Aqui na Grande Porto Alegre, em Porto Alegre, encontra onde isso aí, essa é a melancia? Então, como eu falei também, hoje a nossa melancia é muito nova ainda no mercado. Uhum. Né? Eu sou antigo, mas a melancia é nova. Então, e como eu disse também, o consumidor, além de ser muito receptivo, ele começou a repetir demais a compra da melancia Soete. Então, hoje, infelizmente, está faltando fruta para atender, porque, como eu falo para vocês, eu não produzo somente uma região, a gente produz para o Brasil. Então, hoje, as áreas que estão sendo produzidas não estão dando conta de ter a fruta. Em Porto Alegre, logo já vai iniciar a safra gaúcha. Então, a melancia que nós vamos consumir no Natal já é a melancia Soete produzida no Rio Grande do Sul, que do Rio Grande do Sul vai para todas as regiões do Brasil. Brasília, vai subir até Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, etc. No Rio Grande do Sul, a partir do dia 15 de dezembro até o dia 15 de fevereiro, é a principal região produtora de melancia do Brasil. Essa janela seria a época de colheita? Por causa da janela climática de produção. E a melancia gaúcha é considerada uma das melhores melancias. Certo. Porque o clima é muito bom. E a melancia Soete, produzida aqui, é espetacular. Então, a partir do dia 15 de dezembro, já estará sendo comercializada nas principais redes de Porto Alegre. O nosso distribuidor se situa no Ceasa de Porto Alegre. Lá tem um distribuidor que pega a fruta do produtor, ele passa numa máquina de higienização ainda, que nada mais é do que uma aguinha e uns rolos, só para dar uma limpeza.
Porque às vezes vem poeira, vem vem um barrinho na fruta. Então, a melancia suete a gente passa pelo sistema de higienização para chegar a ela sem impureza. Nem é de agrotóxico que eu estou falando. É impureza realmente de poeira, de barro. Do transporte, da colheita, enfim, né? Do manuseio. Então, o nosso distribuidor, então a gente tem muito cuidado não só com o produtor, que eu comentei, mas também com o nosso distribuidor. Ele tem que tratar aquela fruta realmente com a nobreza que aquela fruta merece, porque ela é uma fruta diferenciada e a gente quer que chegue no consumidor uma fruta que não foi batida. Muitas vezes a gente compra uma melancia que eu chamo que a pessoa que come uma melancia inteira, muitas vezes, que não passa pelos controles de qualidade, é como se fosse abrir, usando uma marca que todo mundo conhece, um Kinder Ovo. Ninguém sabe o que tem dentro. Verdade. Então, às vezes, a gente compra uma melancia, a gente parte, ou não está madura, ou tem o que a gente chama de coração oco, ou é ocada por dentro, ou está passada, ou está batida, que fica aquele vermelhão mais escuro contra a casca. Então, é porque ela não passou por um controle de qualidade. Aquela melancia simplesmente foi descarregada e foi vendida. Então, nós precisamos ter distribuidores que recebem essa fruta do produtor. Toda a fruta é analisada para levar, sim, a marca Suete. Então, a gente precisa desse trabalho a nível de distribuidor. Leonardo, aquela velha pergunta, né? Para a gente identificar ali, ver se ela é boa, a melancia, tem aquela tática antiga do bater ali para ver o barulhinho, é a mesma estratégia também? Ainda é a melhor estratégia. Só que um dos pontos diferenciados é que o pessoal que vai carregar o caminhão na lavoura são pessoas treinadas, entendeu? Então, eles mesmos também... A melancia suete passa por diferentes controles de qualidade. Inicia no campo, na colheita. Então, aquela fruta que... Eles dão uma batida na fruta já na colheita. Aquela que faz som de oco, aquela que faz som de melancia passada, ela já não é carregada no caminhão. Então, existe um primeiro controle de qualidade no campo, sim, através de uma batida. E as pessoas treinadas identificam perfeitamente através de uma batida. Com a mão. Aí vai para o caminhão. Com a mão aberta? Com a mão aberta. Então, assim, se tu bater assim, tu vê a diferença do som. O som de uma melancia tem que ser um som metálico, e não um som oco, assim. Só que, no distribuidor, a gente usa ainda, assim como usava nos Estados Unidos, na Espanha, uma faquinha curva. E a gente bate com essa faquinha. Essa faquinha, batida levemente, claro, não pode machucar, levemente na melancia. Pá, pá. O som dela metálico diz que realmente ela está no ponto de colheita, no ponto ótimo. Se a batida com a faquinha no distribuidor ela tiver com som de melancia ocada, de passada, ou melancia que não está madura, ela é descartada. Mas, então, além do controle de qualidade na colheita, há também um controle de qualidade dentro do distribuidor para chegar no supermercado e nos clientes. Bacana. E uma outra característica, né, que você falou aí também, do terroir, né? Os produtos produzidos aqui no Rio Grande do Sul, a gente, né, meio que se gaba, gaúcha a nossa carne por causa do pasto. Tem gente que diz que o nosso boi é até temperado por dentro já, né? Por causa do pasto. A oliva, né, o azeite produzido através das azeitonas aqui no Rio Grande do Sul. E depoimento... por que eu estou falando isso? Assim, até para tu me dizer também qual é a região que mais apta, né, para produzir a melancia, e também quais as influências, né, que acontecem do clima, né, tu como um agrônomo também, do clima e do solo, para que tenha um bom desempenho dessa fruta aqui na região. Eu sou gaúcho, né? E a gente gosta do gaúcho, não sei se você é, mas a gente tem o nosso bairrismo um pouco ativado, né, desde o nosso nascimento. O que eu posso dizer?
a melancia aqui no Rio Grande do Sul é uma melancia de excelente qualidade. Se tudo ocorrer bem, clima. Aqui no Sul nós temos um grande problema que é chuva no verão. A melancia não gosta de chuva, tá? Se for um verão ou vamos dizer assim, durante o crescimento da lavoura, ocorreu muita chuva, essa produção não vai ter boa qualidade. A fruta não vai estar boa. Então, sim, o Rio Grande do Sul é uma região que produz frutas de excelente qualidade, falando de melancia. As regiões que são maiores produtoras ainda se encontram na região carbonífera do estado, que é aqui Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas, São Jerônimo, que é a primeira região que inicia a colher. É a região que inicia a colher para o Natal. Essa região começa a colher agora no final do mês. Já tá começando a colher, na verdade. A partir do dia 20 de novembro, mas o pico dela se dá entre o dia 15 e o dia 10 de janeiro. Então, começa nessa região produtora, por causa do clima dessa região. Depois dessa região, que acaba pelo dia 15 de janeiro, começa a região de Encruzilhada do Sul. Encruzilhada, que tem outro tipo de clima. Que segura a produção até o dia 10 de fevereiro, mais ou menos. Aí vai para a metade sul do estado, que é de Cristal, Pelotas, Pinheiro Machado, e terminando final de fevereiro e março em Bagé. Então, eu não tenho como plantar para colher melancia nessa época em Bagé. O clima não permite, porque é muito frio antes. Então, a melancia divisa com o Uruguai, ela vai ser a última melancia por causa do clima. A melancia de Pelotas não é colhida agora. Então, dentro do nosso próprio estado, tem micro-regiões produtoras. Isso acontece também em outros estados do Brasil. Então, a gente tem que ter um conhecimento profundo de cada micro-região, de cada estado, para tirar o maior proveito e a melhor qualidade daquela fruta. Por isso que a gente não faz aventura, a gente trabalha em cima de tecnologia, de inteligência. Então, a gente não arrisca produtor a plantar numa região ou numa época do ano que não seja favorável à produção e à qualidade da fruta. Ouvindo a tua explicação assim dessas variações, né, me ocorreu uma outra questão, né? Eu não sei como acontece lá no mercado externo, né? A colheita, imagino que a safra é uma vez por ano também, né? Assim como as azeitonas, né? Vocês como trata o mercado, como anteriormente tu até falou, para não deixar o produtor sem ser abastecido, né? Você mencionou da importância disso. Como faz para manter esse mercado abastecido nesse período de entre-safra, né? Porque também é uma fruta perecível. Como é que trata essa questão? A entre-safra é na produção, não do consumo. Vamos falar aqui. Existe uma entre-safra no Rio Grande do Sul. A partir de março, não tem melancia no estado. Eu não estou falando daquela pessoa que tem uma hortinha com 5, 10 pés de melancia. Tu até consegue produzir pouquinho, mas para ser rentável financeiramente ao produtor, não tem como arriscar o produtor. Então, a partir de março, para a produção de melancia no Rio Grande do Sul. 100% da melancia, a partir de março, vem de outros estados. Então, nós fazemos estudos de cada região do Brasil para fazer produção. Eu estou fazendo algumas áreas em Petrolina e Petrolândia. Lá, possivelmente, a gente vai conseguir colher melancia, soete, todas as épocas do ano. Porque lá o clima é totalmente diferente. Lá é diferente. Então, lá, com muita tecnologia, a gente vai talvez conseguir produzir.
mas não são áreas para abastecer um Brasil inteiro. Então, a gente precisa fazer um rodízio dessas produções com larga escala de produção para atender o Brasil. E nós fizemos, olha só que loucura, a gente faz uma pesquisa de inteligência com os mercados, com os distribuidores, para saber o consumo de cada região. Porque toda área tem que ser planejada com 180 dias de antecedência. Então, toda a colheita que está sendo colhida hoje de soete foi planejada 180 dias antes. Espetacular, espetacular mesmo, Leonardo. Olha, é muito legal falar com uma pessoa entusiasta do assunto, que domina o assunto, né? Pô, você comentou conosco aí mais de 20 anos de experiência nesse segmento e, né, fala com amor e com paixão e também trazendo para nós informações ricas, né? A gente conhecendo um pouco mais sobre essa variedade de melancia. A gente está sobre a hora, estamos encerrando aqui o Agro-Urbano de hoje. Foi uma grande satisfação, Leonardo, contar contigo aqui. Muito obrigado. Eu gostaria que, para a gente encerrar, você só deixasse o site ou a rede social aí de vocês lá, para o pessoal buscar mais informações e te agradecer mesmo. Até uma próxima oportunidade. Sucesso para vocês. É um prazer estar aqui falando contigo, tá? Eu que te agradeço, tá? Porque assim como eu sou um entusiasta, talvez tu seja muito mais. Em estar levando voz a todas as pessoas que pensam e querem fazer a diferença, né, no nosso mercado, na produção, a nível de cliente. Então, eu te agradeço a tu nos escutar, passar tudo isso para os teus ouvintes, para os teus telespectadores. Olha, é espetacular. Se alguém quiser buscar mais assunto, Emerson, entra no nosso site, que é Melancia Soete, ou Soete, SOET.com.br, melanciasoete.com.br. No Instagram é a mesma coisa, Melancia Soete, ou Soete, né? E nos siga lá no Instagram. Tem alguns vídeos também no YouTube, etc. O prazer foi todo meu. Valeu. Só quero te agradecer. E Emerson, perdoe por ter errado teu nome, não foi por querer, justamente, foi um lapso da minha parte. Não tem problema. Mas eu só te agradeço e parabéns pelo teu programa e pela tua atitude. O Valeu. Parabéns é todo teu e não meu. Muito obrigado, Leonardo. Foi uma honra para nós também. O Agro-Urbano de hoje fica por aqui, pessoal. Valeu, um abraço, até mais. Um abraço, tchau.